Na aula de hoje Vocês já estão vendo? Tá. Eu compartilhei, então, o que vai entrar de conteúdos na nossa prova. Vamos catar o nosso caderno lá no dia 12/3. O que eu vou fazer, gente? Eu não vou deixar questões para vocês responder, porque a gente já respondeu um monte de questão, a gente já fez um monte de coisa. Eu acho bem positivo a gente dar uma revisada nisso, retomar alguns conceitos básicos, saber onde está no caderno, para quem está com o caderno completo, e para quem não está, sentar e chorar um pouco, né? Porque daí vai ser um pouco mais difícil. Mas, enfim, vamos lá. A gente sabe que vai ser a manhã toda com a prova, né? Vocês vão ter das 7h30 às 11h30 para fazer. Então, vai ser barbada. Vão ser 10 questões, vocês têm material à disposição. Só tem que ter o material, porque senão se torna um pouco mais difícil, né? Conseguiram achar lá, então, no dia... Deixa eu anotar todas as datas aqui. Dia 12? 12, 19. Vamos ver se fecha as datas, tá, gente? Porque ali no final, no começo deu uma confusão de datas. Antigo regime. Eu vou voltar lá no meu dia 12/3. Gustavo tá entrando. Bom dia, Gustavo. Achei. Show. Sim. Dia 12. Aqui. Pronto. Gustavo, a gente tá fazendo a revisão para a prova. Por favor, a câmera. Calma aí, deixa eu acender a luz. Beleza. Tá meio queimada essa lâmpada, então vai ficar uma bosta. Mas não tem problema, não tem problema. Só porque é um combinado mesmo pra gente aparecer e quem não liga a câmera eu anoto aqui. Depois eu passo pra direção. Tá? Beleza. Tudo certo, seu Eduardo? Olha lá, então. Deixa eu voltar pro meu caderno, tá? O que acontece? A gente tá fazendo a revisão pra prova, tá, Gustavo? Então, pega o teu caderno lá no início do ano. Dia 12 de março. Essa aula a gente não estava à distância ainda, foi a última semana de aula presencial, né? Então, a gente vai dar uma revisada nesses conceitos, vamos ver as datas. É importante que vocês façam uma marquinha ou destaquem que essa data vai ter coisa na prova dessa data, tá bom? Então, nesse dia, a gente trabalhou o Antigo Regime. Vocês têm esse título aí nessa data? Ok. Então, a gente tinha que destacar algumas coisas importantes sobre a sociedade dessa época, forma de governo e economia. Então, vamos lá. A gente estudou o Antigo Regime em que país? Qual que a gente trabalhou? Esse Antigo Regime aconteceu aonde na Europa? Na França, certo? Muito bem. Então, vocês têm um esqueminha aí, né? Sim. Talvez esteja nos dias mais para frente, porque a gente começou aqui, talvez não esteja pronto ali. Então, vejam um dia ou 2 para frente. Tá? Então, o Antigo Regime acontece... Hoje tá difícil de eu começar, tá todo mundo agora. Bom dia, Érica. Não entrou aí. Vamos lá. Então, Antigo Regime. Estudamos que ele acontece na França. Como é que era dividida essa sociedade do Antigo Regime?
Dividida em quantos? Claro. Isso. Dividida em clero, nobreza e... A gente botou plebeus, eu acho, né? Ou também dá para dizer... Isso. Dizia e botei povo. Isso, ou o povo, né? Ou também dava para dizer que o clero era o primeiro estado, lembra? A nobreza, o segundo estado. E os plebeus, ou o povo, era o terceiro estado. Quem é que sustentava essa pirâmide social, onde lá em cima tinha o clero, depois a nobreza e depois o povo? Era o povo, né, que trabalhava para pagar os impostos, enquanto o clero e a nobreza viviam no luxo, enfim, e só na vida boa. Certo? Qual era a forma de governo que a gente tinha, então, nesse momento na França? Monarquia absolutista? Boa! Monarquia absolutista. E vocês lembram o que era essa monarquia absolutista? A gente vem trabalhando um monte, né? Já tô de saco cheio de monarquia absolutista. Era o rei que tinha todos os poderes, né? O monarca absoluto, poderes absolutos. Tá? E a economia, a gente tinha botado um nome lá para essa economia. Como é que era? Mercantilismo, muito bem. E aí, a gente tinha olhado as características do mercantilismo, que tinha 4? Sim. A gente olhou? Sim. Tá. Vamos lá, então. A primeira, colonialismo, pode ser? Pode. Ok. Lembram que os países europeus, principalmente a França, tinham colônias para explorar, certo? Acho que eu até coloquei um exemplo que Portugal tinha uma colônia, que era o Brasil, né? Para a gente conseguir se situar na época. Então, colonialismo, acumulação de... Ah, não, acho que eu botei metalismo, né? Metalismo. Depois? Protecionismo. Protecionismo, pode ser. E Que a era balança. Balança ao favorável. Não botei o metalismo? Botou? Eu ia dizer, meu Deus, tem que aposentar a professora já, né? Então, colonialismo, ter colônias. Esses países, essas monarquias absolutistas tinham, então, colônias. Protecionismo, proteger os seus produtos, cobrando impostos dos que vêm de fora, mais altos, né? Balança comercial favorável, vender mais produtos do que comprar. Metalismo, acumular metais preciosos. Fazendo isso, praticando o mercantilismo, que eram essas características, o Estado, né, teria poderes, seria rico, enfim. Tá? Essa é uma fase anterior ao capitalismo que a gente tem. Tá bom? Tranquilo até aí? Isso era o basicão do antigo regime, que a gente pode até dizer, pode não, a gente diz que é a França antes da Revolução Francesa, né? Então, a gente tem esse cenário de antigo regime. Vai cair algumas características disso, tá? Vocês têm alguma dúvida desse antigo regime sobre o que a gente conversou agora? Não. É bem tranquilo, né? Depois deem uma olhadinha de novo ali nas características do mercantilismo, que talvez seja o que tem de mais difícil. O resto a gente vem falando muito, né? De monarquia absolutista, de sociedade, então tá tudo nos conformes. Podemos seguir? Então vamos para o dia 19. O que a gente tem? Vejam se é o dia 19 que vocês têm aí. Iluminismo. Iluminismo, isso aí. Lembram? Então, a gente tinha alguns vídeos para assistir sobre o iluminismo e a gente tinha um esquema para escrever sobre o que era o iluminismo. Então, vamos só retomar de forma bem... Vocês podiam fazer um texto, um esquema. Vamos lá.
que a gente pode dizer que foi o iluminismo? Foi um movimento do quê? O iluminismo foi um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo das ideias na Europa. Isso aí. Filosófico, um movimento de ideias, né? Intelectual e filosófico, ocorrido na França e depois espalhou-se para os outros países. Tranquilo, falamos um monte de iluminismo, né, gente? Nossa, cansou nossas orelhas de falar de iluminismo. Então, a partir disso, aí vocês têm todo o textinho ali para ler e retomar. Então, esse movimento de ideias, ele vai influenciar esse antigo regime, né? Vai mexer com essas ordens do antigo regime. Pô, por que esse terceiro estado tem que trabalhar tanto enquanto o resto vive no luxo, né? E explora o nosso trabalho. E começam, então, a surgir ideias de liberdade, de igualdade. Mas não era uma liberdade e igualdade que nem a gente tem hoje, né? Lembrem do textinho das mulheres. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão não incluía mulheres. Então, essa liberdade, esse direito, não era bem assim como a gente tem ideia hoje, tá bom? Aí a gente viu 4 iluministas, né? E esses aqui, certo? Vocês todos acharam ali o quadrinho dos iluministas no caderno de vocês? Sim. Sim. Estudem, tá? Vai entrar essas ideias dos iluministas. E a gente viu que essas ideias se aplicam nos dias de hoje, né? Vamos lembrar rapidamente o Montesquieu, qual é a principal ideia dele? É a divisão do quê? Dos poderes. Os 3 poderes, tá? Lembrando lá, executivo, legislativo e judiciário. Esse ano teremos eleições, né, gente, para o poder executivo e legislativo do município. Vai ter eleição para prefeito e vereador. Esse ano seria um ano muito legal da gente estar em sala de aula trabalhando isso, porque sabe que os outros anos a gente pega os panfletos dos vereadores e aí, gente, vereador, lembrem, quando a gente trabalhou o executivo, qual é a função do legislativo? Criar leis e fiscalizar o executivo, certo? Legislativo não faz obra nenhuma. Ele pode propor ao prefeito que ele faça tais coisas. E aí a gente pega os panfletos de vereador, gente. Sabe o que mais a gente vê? Já fiz esse trabalho em outros anos. A gente pega assim, panfleto de vereador. A gente não pega de flores para, né, não ficar muito feio, mas a gente pega os panfletos de Caxias e quando chegar mais perto, de repente, a gente até faça esse exercício. Pega os panfletos de vereador e vê a proposta dele, né? Então, para começar, a proposta dele não pode ter que ele vai construir alguma coisa, porque ele não é o prefeito. Ele é o legislativo, então ele tem que criar leis, ele pode propor ao executivo, mas ele não pode criar nada. Gente, vocês não imaginam o que é de vereador escrevendo lá que eles vão fazer tal coisa, de obras, de coisas. É uma loucura. Então aí a gente já vê que o cara não sabe o que vai fazer no legislativo. E aí a gente fica já de antena ligada. Opa, não, esse aí já nem vota, porque se ele tá falando coisa que não é do cargo dele, ele nem sabe o que ele vai fazer. Então a gente pega o panfleto do vereador e vê lá, bom, o que ele vai defender lá na Câmara? Ele vai defender as mulheres? Ele vai propor leis sei lá, que defendam os idosos, que defendam os trabalhadores, aí é uma coisa, aí ele tá certo. Agora, vereador dizer que vai construir escola, gente, que vai construir estrada, fujam. O vereador não sabe a função dele, né? Então, isso é muito legal da gente ver. Voltando lá para o nosso Montesquieu, então, é a divisão dos 3 poderes. O que a gente tem do Voltaire aí? Qual é a liberdade? O que ele pensa?
Ele defendia a liberdade civil, de expressão religiosa e associação. Isso, então ele defende as liberdades, né, de expressão civil, religiosa, ou seja, a liberdade que as pessoas possam falar, que elas possam participar nessa questão civil, né, de política ou enfim, de qualquer outra coisa, e da liberdade de religião. E o Luke, o que ele fala? O Luke é inglês. Não, isso. O que ele propõe? As pessoas devem ter 3 direitos naturais: vida, liberdade e propriedade. Defende a monarquia constitucional, que delimita o poder real. Isso aí. Vida, propriedade e fugiu a outra. E liberdade. Liberdade. Veja, ele não é contra a monarquia, mas ele é a favor de uma monarquia não absolutista, né? Que seja dividida os poderes, uma monarquia parlamentar, né? Então, ele também é a favor, além da monarquia, desses direitos, ó. A vida, que cada um tenha a sua propriedade, algumas liberdades. Rousseau, o que ele falava? O que vocês têm aí do Rousseau? Ele defendia a liberdade do homem. Acreditava que o homem deveria ser livre para agir. E o que ele falava do governante que não, que se o povo escolhesse, ele não fizesse o que o povo... Tá certo, Thaís? Só tô botando outra para não ficar igual do Voltaire. Que o povo podia fazer o quê? Oi, Laura. Eu escrevi assim: Vai. fazia críticas à propriedade privada, para ele era uma desigualdade social. Defende que o poder emana do povo, que o povo podia tirar qualquer governante que fosse contra a vontade desse mesmo povo. Tudo tá certo, tanto que a Isa falou quanto a Laura, tá? Mas eles defendem, ele e o Voltaire ficam muito parecidos na questão das liberdades, enfim. Então eu gosto de destacar do Rousseau essa questão, que é fundamental, né? Que o povo pode retirar do poder o governante que não represente o povo, que não faça o combinado, enfim, né? Que não, deixa eu escrever com umas palavras bonitas. Cumprir com o seu dever. Isso é muito importante do Rousseau. Então ele fala dessa questão que o poder é do povo. O povo vai eleger alguém para representar ele. Se esse representante não fizer o que precisa ser feito, não cumprir o seu dever, o povo tem direito de retirar. E aí, imagina, né? Essa ideia numa monarquia absolutista, tá louco? Tirar o rei absolutista, né? Então isso mexe muito com as ideias, até porque o rei absolutista era considerado um deus, né? Como assim retirar Deus? Tá doido? Então essas ideias movimentaram. E o Adam Smith, o que ele falava? Ele falava sobre economia. O que ele falava? Liberdade o quê? Liberdade? Econômica. Alguém escreveu um pouquinho diferente? Não? Então ele era de a liberdade econômica para que a iniciativa privada pudesse desenvolver. Isso, liberdade econômica para o desenvolvimento. Da burguesia, né, gente? Porque se ele defende liberdade de comércio, ele defende burguesia. A burguesia, ela ficava meio de mãos atadas com esse rei absolutista, né? Ele não deixava com que ela crescesse, porque o rei controlava a economia. E o Adam Smith dizia, opa, não, né? Essa economia tem que ter liberdade, esse rei não pode concentrar tudo.
né? E aí, gente, para quem já sabe o que vai estudar, enfim, e for para a área das exatas na universidade, for estudar administração, economia, contábeis, qualquer uma dessas exatas, vai estudar Adam Smith. Olha esse livrinho aqui, ó. A Riqueza das Nações. Esse livro só tá aqui em casa porque é do meu marido, né? Porque, claro, que uma prof de história vai ler A Riqueza das Nações, mas não vai gostar muito desse, vai preferir outros. Tipo... Cadê? Tipo esse. Eric Hobsbawm, né? Que fala muito mais de história do que de economia. E aí, gente, esse livro vai ser um clássico. Provavelmente quem pensar ir por esse lado vai ler. Vai ter que ler. Tem vários volumes, esse é o volume 1. Então, tranquilo até aqui? Sim? Beleza. Próxima data que eu destaquei, onde se aplica nos dias de hoje, é só a gente perceber, né? Divisão dos poderes pode ser aqui no município, as liberdades, os direitos, né? Fica barbada. Depois temos o dia 2/4, vê lá. Tranquilo? Uhum. Nós temos a temida Revolução Francesa, que nós fizemos um mega esquema, né? Explicando essas fases, ó. Tá aqui a imagem. O que eu vou destacar para vocês estudarem, tá? Que é importante. É as mudanças dessa revolução, né? Que vai estar lá na outra aula, depois eu chego lá, então, antes das mudanças. O que a gente tem de fases, tá? Que eu acho importante a gente destacar. Depois, dentro de cada uma, vocês estudam o que diz. Então, lá, ó, a gente tem, até 1791, a gente tem o rei Luís XVI como governante da França, tá? Aí vem queda da Bastilha, nós temos monarquia absolutista, depois em 92 a gente tem república. Então, se a gente falar em formas de governo, durante o processo revolucionário eu tenho monarquia absolutista, monarquia constitucional e eu tenho república. Eu tenho 3 formas de governo. Eu tenho um rei absolutista que não segue a Constituição, que nem tinha. Depois eu tenho um rei que tem que seguir a Constituição, monarquia constitucional, mas não segue. Então ele cai aqui. E aí nós temos uma república. Governar aqui, a gente tem governo pela mesma pessoa. Aqui é a elite, né, governando. Quem é que governa na república? Lá daqueles 3 estados, clero, nobreza ou povo? Quem que a gente tem governando aqui? A gente tem o povo. E essa é a grande sacada da Revolução Francesa. A gente sai de um governo de nobreza para um governo de povo. E detalhe, na convenção a gente tem a classe mais baixa governando, né? Que é a pequena burguesia, que são artesãos, né? A gente tem agricultores, a gente tem a parte mais simples da pirâmide francesa governando. Depois, no diretório, a gente tem a alta burguesia. Né? Então, isso é importante. Que mais? A gente tem aí, durante a monarquia absolutista, o que a gente tem que destacar? Como era a França antes da Revolução, que é o antigo regime. Depois, a gente tem uma reunião que o rei chama para resolver o problema da fome. Né? O terceiro estado não aceita o aumento de impostos, faz uma nova assembleia, que o rei manda acabar com ela, e eles invadem a Bastilha
Vocês viram alguma notícia? Porque foi ontem a queda da Bastilha na França. Vocês viram? Eu assisti e me lembrei de vocês. Quase eu mandei uma mensagem no grupo. Não teve comemoração esse ano da Bastilha, né? Por causa do coronavírus. Então, teve a notícia, enfim, que era dia de festa na França, mas que não teve. Né? Tranquilo até aí, gente? Aí vocês vão vendo cada fase. Muito bem, queda da Bastilha, reizinho fica com medo, né? Vai governar ali. Aqui a gente tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é muito importante. E a queda da Bastilha simboliza a queda do poder do rei, né? Porque era uma prisão dos inimigos do rei. Tranquilo até aí? Bom, o rei não obedece à Constituição e os jacobinos tomam o poder. Então, os jacobinos passam a governar a França. Que também não resolve. Quem é o grande nome dos jacobinos que manda guilhotinar todo mundo, gente? É o Robespierre. O Robespierre manda guilhotinar todo mundo, e assassinato, e dele guilhotina, e sangue, meu Deus, né? E aí, os girondinos dão mais um golpe, retiram os jacobinos do poder, matam o Robespierre, é uma matança infernal, e eles, então, acabam governando a França. Lembrando que os girondinos são a alta burguesia. Alta burguesia. Certo? Gente, dúvidas? Vão me perguntando, tá? Tô fazendo só um geralzão pra gente dar um susto na memória. Tranquilo? Então, continuamos. Então, eu gostaria que vocês relessem esse esqueminha, tá bom? Depois, nós temos o dia 14/5. Vê lá. Acharam? Sim. Ok. Então, no dia 14, a gente fez esse quadrinho. E esse aqui é o que a gente tem de importante para visualizar a Revolução Francesa. Como é que era a forma de governo antes da Revolução? O que que a gente botou? Monarquia. Absolutista. E depois? Monarquia Constitucional. E depois? República. E república, tá? Constitucional. E depois a república. Sociedade, como é que era antes? Dividida em 3 ordens. 3 ordens ou 3 estados. E depois? O terceiro estado passa a fazer parte do governo. Isso, o terceiro estado faz parte do governo. E aí eu peço para vocês, essa sociedade dividida em ordens ainda vai valer? Do clero tá lá em cima, da nobreza tá aqui no meio e do terceiro estado tá lá embaixo. Vale ou não vale? Não vale mais, não vale mais, né? Depois dessa revolução, onde essa nobreza perde o poder, essa igreja perde o poder, a gente não tem mais essa pirâmide social. Então, vou acrescentar aqui se vocês não têm. Fim da pirâmide social. Clero, nobreza e povo. Não é que o clero e a nobreza desaparecem, tá, gente? É só o fim dessa rigidez
da pirâmide. E quem é que ganha com essa revolução? A alta burguesia? A alta burguesia. Tá? Então, a gente tem isso de fundamental, ou seja, sai a nobreza, sobe a alta burguesia. Né? Então, se a gente vai destacar uma classe social importante, é a burguesia, e não sai mais do poder até hoje. A gente conversou já sobre isso, né? Bom, e para o último dia que eu destaquei aí, foi o dia 21/5. Dá uma olhadinha lá. Gente, se cair o tempo, só entrar no mesmo link, tá? Clica de novo e entra de novo. 21/5, o que a gente tem aí? As perguntas. As perguntas da Revolução Industrial. Industrial, né? Então, a gente viu que a Revolução Industrial, ela ocorre na Inglaterra, que ela a Revolução Industrial é o surgimento das fábricas, das indústrias, de novas relações de trabalho, né? Principalmente, né, a troca da manufatura pela indústria. Isso é o que vocês têm no caderno, é a correção, né, que a gente fez. E eu deixei digitadinho aqui. Tá? Então, século XVIII. A gente viu de por que aconteceu na Inglaterra, porque a burguesia fazia parte do poder por lá, porque tinha uma posição geográfica favorável, né? Cercamento dos campos, lembram que os grandes proprietários expulsavam os pequenos donos de terra para cercar esses campos, para criar ovelhas, né? Para vender a lã, fazer os tecidos e blá, blá, blá. Olha lá, nesses campos, então, a criação de ovelha para a indústria de tecidos. Nas cidades, a gente tem mão de obra sobrando. Quem viu os filmes, né? Viu quanta mão de obra tinha, quantos trabalhadores tinha para essa indústria. E matéria-prima, né? A questão do carvão, que eram as primeiras máquinas movidas a carvão. A energia da queima do carvão. Aí vimos que tinham 3 processos até chegar à industrialização, que o primeiro era o artesanato, depois a manufatura e depois a maquinofatura, né? Gente, vamos fazer assim, ó. Falta menos de 1 minuto. Eu vou interromper e vocês entram de novo, pode ser? Aí eu preciso só de mais uns 10 minutinhos e a gente encerra. Tá bom? Então, beleza. Entrem de novo aí.